Hoje, vamos dedicar algum tempo a estudar a Palavra de Deus em conjunto com o sermão intitulado Este é o Problema. Ao percorrermos o caminho da fé, deparamos-nos com inúmeros desafios. Devo seguir a vontade de Deus ou devo fazer com que Deus siga a minha vontade? Por outras palavras, devo fazer com que Deus me siga? Nós encontramos-nos frequentemente nesta encruzilhada. Este é, de facto, um problema importante. Compreendemos intelectualmente que devemos seguir a vontade de Deus. No entanto, na nossa vida cotidiana, no meio de inúmeras preocupações e conflitos, perguntamos-nos muitas vezes: devo seguir a vontade de Deus? Ou deve Deus alinhar-se com a minha vontade? É desconcertante para todos, não é? Apesar do facto de ser natural aprendermos sobre Deus e seguirmos os seus ensinamentos e a sua vontade na nossa vida de fé, podemos por vezes desenvolver a tendência errada de tentar moldar a vontade de Deus aos nossos próprios desejos e fazer com que Deus siga a nossa vontade. Por isso, na Bíblia, esta questão é por vezes categorizada como fé imatura e fé matura, por outras palavras, a fé de um adulto. Primeiro, abramos o livro de 1 Coríntios 13. Vejamos o capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino. Quando é que dizemos que somos como uma criança? É quando somos jovens e imaturos. É quando a nossa fé ainda não é capaz de entender corretamente a vontade de Deus e de compreender plenamente a verdade. Quando eu era menino, e embora eu tenha ouvido a mesma explicação, falava como menino, sentia como menino. Não podia deixar de ter a fé de uma menino, mas, quando cheguei a ser homem, o que aconteceu? Desisti das coisas próprias de menino. Não podemos continuar a ter tais atitudes. Temos de as descartar. Por esta razão, o título do sermão de hoje é Este é o Problema. Temos de deixar para trás os hábitos da infância. Os filhos querem que os pais sigam sempre a sua vontade. Se os seus desejos não forem satisfeitos, como é que reagem? Eles choram. Além disso, praticam várias ações que causam dificuldades aos pais. Gritam e fazem birras até que os seus desejos sejam satisfeitos. O mesmo acontece com a nossa fé. Quando éramos crianças, falávamos como uma criança, pensávamos como uma criança e raciocinávamos como uma criança. No entanto, quando temos uma fé madura, devemos deixar para trás os caminhos da infância. Temos de nos desfazer das infantilidades. Porque é que temos de as pôr para trás das costas? Não será porque não são boas. Por favor, faça tudo de acordo com os meus desejos. Por favor, siga a minha vontade. Estes são os caminhos da infância. Podemos dizer que se trata de pensamentos, palavras e comportamentos que a criança apresenta. Está escrito: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Uma pessoa matura não diz, siga a minha vontade. Em vez disso, a vontade de quem é que devem seguir? Na véspera da crucificação, Jesus sabia que seria crucificado no dia seguinte, mas quando orou toda a noite no jardim do Getsêmani, disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. As suas palavras não significam, por favor, segue a minha vontade, mas sim que ele seguirá a vontade do Pai. Não indica isto, eu seguir-terei. Na Bíblia, isso é chamado de obediência.
Irmãos e irmãs, ao olharmos à nossa volta, podemos ver as inúmeras criações de Deus abundarem na natureza. Diz-se que uma árvore conhece o seu próprio valor. Ela está contente com a posição que lhe foi dada e não se queixa. Ao perguntar, por que é que me plantaste aqui? Ou por que é que me mudaste para aqui? Em vez disso, uma árvore adapta-se graciosamente de acordo com o local onde Deus a colocou e semeou. Em termos simples, toda a natureza segue a vontade de Deus. Não há um único aspecto da natureza que lhe peça para mudar a situação de acordo com os seus próprios desejos. As montanhas, os rios e os mares cumprem as suas posições designadas por Deus, satisfeitos com os seus papéis. Nem uma única vez se questionaram, por que é que eu fui feito um mar, ou como uma árvore, por que é que eu fui colocada neste campo, quando eu desejava estar na cidade. De facto, nenhuma parte da natureza desobedece ou se rebela contra a vontade divina de Deus. Por esta razão, gostaria de partilhar uma frase com todos vós para que a contemplem em conjunto. Uma árvore sabe contentar-se com o papel que lhe é atribuído. Ela nunca se queixa de ser uma árvore. Ela não se questiona, por que é que me colocaram aqui e não ali? A ganância obscurece a sabedoria, conduzindo à desobediência e a ser engolido por queixas e reclamações. Em última análise, faz-nos esquecer de expressar gratidão. Achei que esta era uma mensagem significativa para refletirmos em conjunto. A árvore sabe como estar contente. Quando olhamos para a natureza à nossa volta, vemos que ela conhece o seu lugar e está satisfeita, sem nunca se questionar. Por que é que me fizeram uma montanha quando eu queria ser uma planície? Ou por que é que me criaram como um oceano quando eu queria ser um campo? Não há criação que não siga a obra de Deus. No entanto, é a humanidade que constitui o problema. Eles desobedecem à vontade de Deus e não se submetem aos seus ensinamentos, ao questionarem-se, por que me colocou nesta posição? Por que é que concedeu uma posição tão elevada a outra pessoa? Irmãos e irmãs, o problema é este. Quando éramos crianças, exigíamos tudo. Mas não é verdade que o eterno reino dos céus se está a aproximar? À medida que o reino dos céus se aproxima, devemos deixar de lado os caminhos da infância e ter uma fé matura. A partir de agora, em vez de dizerem, por favor, faça tudo de acordo com os meus desejos, devemos perguntar, qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade da Mãe? Quero seguir o vosso caminho e a vossa maneira. Se eu sou uma árvore, serei fiel ao dever de uma árvore. Se sou um mar, serei fiel ao dever de um mar. Se eu sou uma montanha, serei fiel ao dever de uma montanha. Com esta fé, todos os nossos profetas e queridos membros devem declarar: eu dedicar-me totalmente ao caminho que o nosso Pai e a nossa Mãe nos guiam de acordo com a sua providência da criação. No que diz respeito à obediência, ela não é aplicada de forma diferente aos profetas e aos santos. Cada um deve caminhar de acordo com o caminho pelo qual o Pai e a Mãe nos guiam, como Jesus exemplificou. Ele orou, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. É necessário que todos nós reflitamos sobre a oração que ele fez desta forma. Vejamos Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Quando diz por onde quer que vá, não se limita a um determinado ambiente.
Pode ser um espaço muito confinado ou um espaço muito vasto e extenso. Não existe uma definição fixa para por onde quer que vá. Independentemente do ambiente que nos é dado, devemos ser capazes de nos adaptar a ele e de dizer que seja feito de acordo com a vontade do pai e a vontade da mãe. Não deveríamos ser capazes de experimentar este mundo de fé. Atualmente, o Evangelho em todo o mundo está a avançar progressivamente para a sua conclusão. Em cada etapa rumo à conclusão, são necessários aqueles que têm fé madura e aderem à vontade do pai e à vontade da mãe. Uma criança pequena exige sempre, faz o que eu quero. No entanto, e que tal os adultos? Eles declaram, seguirei a vontade do pai e a vontade da mãe. Em Apocalipse capítulo 14, a visão do apóstolo João retrata aqueles que são salvos. Para onde quer que sejam conduzidos, o que é que eles fazem? Eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Não há sequer uma pessoa que diga, por favor, conformem-se à minha vontade. Devemos concentrar-nos neste aspecto quando estudamos a Bíblia. Quando temos uma fé madura, as nossas orações já não se concentram em pedir que as coisas sejam feitas de acordo com os nossos desejos. Em vez disso, perguntamos, qual é a tua vontade? Para onde quer que vamos? O que quer que façamos? Em que tipo de pessoas quer que nos tornemos? Quando possuímos esta fé que nos permite seguir a vontade do Pai e da Mãe Celestiais, o momento da conclusão da salvação e do eterno reino dos céus não chegará mais rapidamente. Aqueles que têm uma fé infantil, aqueles que imploram constantemente por tudo para satisfazer as suas necessidades, queixam-se sempre e resmungam. Isto impede-os de obter a perfeição que o pai e a mãe desejam. É claro que se comportar como uma criança porque não se conhece bem a verdade pode ser compreensível. Podemos compreender, ao pensarmos, como são membros novos, ainda não aprenderam muito. No entanto, se alguém que já aprendeu muito e está na verdade há algum tempo continua a agir como uma criança, não será isso inapropriado? Está escrito, quando me tornei um homem, deixei para trás os hábitos da infância. É esse o ensinamento da Bíblia. É aceitável quando somos crianças, mas quando nos tornamos maduros, temos de abandonar os modos da infância e pensar: qual é a vontade do pai e da mãe? Em que tipo de pessoas é que Deus quer que nos tornemos? O que é que Deus quer que façamos neste momento? Desta forma, os filhos de Sião devem compreender e cumprir corretamente a vontade de Deus, certo? Vejamos o capítulo 10, versículo 4, de 2 Coríntios. Capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de quem? Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Devemos levar cativos todos os nossos pensamentos e seguir a vontade de Deus com obediência. Só quando atingirmos este nível, é que Deus julgará e castigará o mundo inteiro que não o está a fazer. Todos nós queremos ir para o reino dos céus o mais depressa possível, não é verdade? Nós temos esperança no reino dos céus. Se assim for, o que devemos fazer com a fé infantil? Temos de a abandonar. Por favor, sejam compreensivos para com aqueles que acabaram de receber a verdade e podem comportar-se como crianças.
No entanto, se estiverem na posição de liderança como o adulto que deve dar o exemplo aos membros, têm de deixar para trás os hábitos da infância. Por favor, pensem nas árvores. Uma árvore sabe qual é o seu dever e sente-se satisfeita ao cumprir o seu papel em conformidade. A árvore encontra contentamento e felicidade na sua vida ao banhar-se no calor da luz do sol, que é a graça de Deus, ao absorver a chuva, ao respirar o ar fresco e ao ser rodeada pelas canções alegres de todas as criaturas vivas. Isto porque compreende o lugar que lhe cabe na vida. Sabe bem que o lugar onde Deus a plantou é o lugar exato onde deve viver. Reserve um momento para observar a natureza e toda a criação. Deus criou os céus, a terra e tudo o que neles existe. Cada montanha mantém orgulhosamente a sua dignidade, e cada rio está bem ciente do seu objetivo. Será que as flores sem nome que florescem nos campos alguma vez se queixam? Deus, porque não me criaste como as rosas ou as outras flores que são apreciadas pelas pessoas? Porque é que tenho de crescer aqui, sem ser notável na natureza? Será que as flores silvestres murmuram contra Deus? Não, elas estão satisfeitas com a situação em que se encontram. Estou verdadeiramente grata a Deus por me ter concedido esta vida. Elas cumprem diligentemente as suas funções no lugar onde se encontram. Se todos os filhos de Sião seguirem plenamente a vontade do pai e da mãe, o Evangelho estará completo. O Evangelho completa-se quando a situação desejada por Deus é alcançada. Se quisermos ir para o reino dos céus, mas não soubermos o caminho para lá chegar, não estando satisfeitos com a nossa posição atual, então não podemos dizer que somos obreiros de Deus. Por esta razão, qual é o título do sermão de hoje? Este é o problema. Quando deixarmos para trás todas estas formas de infância, Deus ficará satisfeito conosco e abrirá a porta do Evangelho na Ásia. Ele também abrirá a porta do Evangelho na América do Norte e na América Central, bem como na América do Sul. Deus abrirá a porta do Evangelho em África e até na Europa, em todas as regiões do mundo. O mundo inteiro precisa desta preparação. A fé infantil deve ser transformada na fé madura. De acordo com os ensinamentos em Apocalipse capítulo 14 e em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 6 que acabamos de ler, se chegarmos a ter uma fé madura e a nossa obediência se tornar completa, só então Deus poderá proclamar que a missão do Evangelho foi concluída e castigar os ímpios. Por outras palavras, Deus teria razões para julgar os ímpios. Se Deus trouxer o julgamento agora mesmo, os seus filhos não podem ser salvos. Então, o que é que Deus continua a fazer? Concede-nos mais um ano e continua a velar por nós. Eles já adquiriram uma fé madura. Ou será que ainda persistem em satisfazer os seus próprios desejos? Devemos ser determinados e dizer: seguiremos e cumpriremos completamente a vontade do Pai e da Mãe. Desta forma, deveríamos realizar uma bela transformação na nossa fé. Uma libélula sofre uma metamorfose do estado de larva para o estado de possuir asas impressionantes, transparentes e prateadas, e uma cauda esguia e aerodinâmica. O que é necessário para que tenha dois grandes olhos compostos? A transformação é essencial. Todos os filhos de Sião experimentarão inevitavelmente uma tal transformação num piscar de olhos. Para o conseguirmos, temos, antes de mais, de resolver este problema. Temos uma fé infantil ou fé madura? Será que nos limitamos a exigir, tudo deve ser feito à minha medida? Ou decidimos-nos a seguir a vontade do Pai e da Mãe?
Se não houver obediência, Deus não poderá encontrar justificação para castigar e julgar os ímpios. Por quê? Como juiz justo e correto, Deus procura julgar os ímpios, mas vê que mesmo os seus filhos ainda não estão completamente maduros. Desta forma, se ele julgasse imediatamente, os seus filhos amados também sofreriam inevitavelmente danos espirituais. É por isso que ele espera. Se quisermos ir para o reino dos céus, a nossa fé tem de amadurecer. Temos de examinar mais uma vez onde está a vontade do pai e da mãe. Colaborar, apoiar-nos mutuamente, orar uns pelos outros, mostrar consideração uns pelos outros e ajudar-nos mutuamente na caminhada para o reino dos céus. Peço humildemente que todos os membros da nossa família celestial se esforcem por encarnar estas qualidades. Vamos verificar Hebreus capítulo 3. Vejamos Hebreus capítulo 3, versículo 18. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 18, está escrito: E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Onde é que não entraram? Fisicamente, não podiam entrar em Canaã. O que é que isto significa em termos espirituais? Isto significa que não conseguiram entrar no eterno reino dos céus. É por isso que o Apocalipse capítulo 14 registou aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Não se trata de seguir sem pensar. Diz-se que uma árvore sabe contentar-se com o papel que lhe é atribuído. Nunca se queixa de ser uma árvore. Não se questiona, porque é que me colocaram aqui e não ali. A ganância obscurece a sabedoria, ao conduzir à desobediência e a ser engolido por queixas e reclamações. Em última análise, faz-nos esquecer de expressar gratidão. Uma árvore está extremamente grata pela vida que Deus lhe deu, por isso não se queixa. Porque é que me pôs aqui em vez de ali? Porque me criou como uma árvore e não como uma bela flor. Diz-se que uma árvore nunca se queixaria de tais coisas. Não deveríamos adotar estas perspectivas a partir de agora. Quando éramos crianças, falávamos como uma criança, pensávamos como uma criança, raciocinávamos como uma criança. Tudo o que fazíamos era infantil. Imaginemos que os pais compram bonecos para o filho e para a filha. Mas depois, a criança mais forte insiste em ficar com as duas bonecas, consumida pela ganância. Esta teimosia provém da ganância. Quando alguém pede que tudo seja feito apenas de acordo com a sua própria vontade, podemos dizer que ainda tem os modos da infância. Em cada processo do Evangelho, há um lugar para cada um de nós, definido por Deus. Não importa onde Ele nos coloque, não há necessidade de ficar insatisfeito com tudo o que Deus está a fazer. Embora possa parecer obra de homens, é Deus que realiza tudo. A nossa igreja está sob a direção de Deus. Por isso, tal como uma árvore, devemos estar contentes e agradecer a nossa posição e o nosso papel, sem nos queixarmos e questionarmos: por que é que me pôs aqui? Ou por que é que os pôs ali? Devemos acreditar que Deus tem um objetivo para nos colocar em determinadas posições e dedicarmos-nos de todo o coração à tarefa que temos em mãos. Então, não será o Evangelho pregado na Samaria e até aos confins da terra num instante. Em Hebreus capítulo 3, fala-se daqueles que não conseguiram entrar na terra de Canaã, que, espiritualmente falando, é o reino dos céus. Está escrito que aqueles que desobedeceram não puderam entrar. É isto que Deus disse enquanto fazia um juramento. Ele até jura que essas pessoas nunca poderão entrar. Por isso, temos de passar rapidamente da fé infantil para a fé madura.
Em última análise, devemos alegrar-nos sempre, orar continuamente, e que mais devemos fazer? Devemos dar graças em todas as circunstâncias. Só então, podemos percorrer o caminho da obediência. Ao fazê-lo, devemos pensar: o que é que faz com que os membros da família de Sião que nos rodeiam se sintam desconfortáveis? O que é que devemos fazer para os ajudar? Como é que eles podem crescer espiritualmente? Devemos refletir constantemente sobre estas questões e cuidar delas. Tal como Jesus disse: se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Devemos apacentar espiritualmente os nossos queridos irmãos e irmãs e cuidar bem deles para que todos possamos entrar no eterno reino dos céus. Espero que sejamos capazes de cumprir esta missão. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 14. Vejamos o capítulo 14, versículo 24, de Isaías. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, o que é que vai acontecer? Assim sucederá, e, como determinei, assim se efetuará. Está escrito: assim se efetuará. De quem é esta vontade? Esta é a vontade de Deus. Então, qual é o plano e a direção de Deus? Em Mateus capítulo 28, até onde vai o Evangelho? Deus diz que o Evangelho será pregado a todas as nações. Em Mateus capítulo 24, Deus diz que o Evangelho será pregado para todo o mundo. Não é verdade que Ele nos dá a mesma palavra em Romanos capítulo 10? Para que isso aconteça, ninguém deve permanecer como uma criança. Nós precisamos de uma fé madura. Uma vez que fomos chamados em primeiro lugar, tornemo-nos espiritualmente maduros para podermos orientar corretamente os novos membros, que são como crianças, os membros da família de Sião que receberam recentemente a verdade, em direção a Deus. Obedecer à vontade do pai e da mãe é um sinal de uma fé madura, ao passo que insistir no meu próprio caminho, nos meus próprios pensamentos, ou seguir a minha teimosia, caracteriza uma criança, independentemente da sua posição. Aqueles que têm uma fé infantil não podem entrar no reino dos céus. Hoje, voltemos a refletir sobre todos estes ensinamentos que Deus nos deu. Em vez de dizer, sigam-me, digamos, sigam o glorioso Pai Ansainron e a gloriosa Mãe Celestial. Todos nós devemos segui-los. Espero sinceramente que todos os membros da nossa amada família celestial guiem e conduzam os outros desta forma. Com isto, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.